chama números malucos únicos reinseridos. Então, o que acontece aqui? Então, números malucos únicos reinseridos, NMUR, para os íntimos, é uma técnica de crescimento de elementos em um vetor com adição de números malucos únicos. Os números malucos únicos, NMU, são números gerados a partir da soma de números adjacentes em um vetor ordenado, 2 a 2, que não possui elementos repetidos. Os NMUR são a inserção dos NMU de volta ao vetor de geração dos NMU, de forma que o vetor continue ordenado e sem repetição. Em seguida, são extraídos todos os elementos armazenados nos índices, iniciando de 0, pulando de 4 em 4 elementos. Os elementos extraídos de uma NMUR são muito importantes e podem ser usados para diversas coisas, desde a criação de um exercício sem sentido para uma prova, até ideias de novos exercícios para outras avaliações. É algo realmente fantástico. O professor Ribas convocou sua presença para implementar a criação de uma NMUR em diversos conjuntos de números gerados pelo seu novíssimo gerador de números malucos com repetição em sem ordem. Não se assuste, o problema não é difícil. Mas tente usar o mínimo de operações possíveis para não levar um time limit exceeded e tampouco um runtime error. Então, vamos evitar esses dois carinhas aqui. Vamos lá, calculando a NMUR. A explicação acima pode parecer um pouco complicada, mas é um tanto quanto simples. Você apenas precisa tomar cuidado com a escolha dos algoritmos e a quantidade de vezes que vai executá-los. Gerando números malucos. Primeiramente, você recebe um conjunto de números. Depois, você deverá ser capaz de eliminar todos os números repetidos e ordená-los. Se a quantidade de elementos restante não for um número par, adicione ao fim do vetor 1 bilhão, 10 a 9. Calcule a soma de todos os números adjacentes, ou seja, a soma de quem está no índice 0 com o índice 1, do índice 2 com o índice 3, do índice 4 com o índice 5, do 6 ao 7, e assim sucessivamente. Tá? Aí, reinserindo os números. Para todos os números malucos que não estão presentes no vetor ordenado, insira os números malucos. O vetor resultante deve estar ordenado e sem repetidos. Imprima na tela todos os números em índices de 4 em 4, partindo do índice 0. Então, vai o 0, 4, 8, 12, 16. 16, 20, 24, 28. Também imprima a quantidade de elementos dos números malucos únicos inseridos. A entrada. A entrada é composta por um único caso de teste, que possui diversas linhas. A primeira linha do caso de teste é composta por um número inteiro n. Então, de 0 até maior que 0 e menor que 2 elevado a 17. A seguir, serão dadas n linhas, cada uma contendo um inteiro xi, com xi maior ou igual a 0 e xi menor que 2 elevado a 30. Note que cada número xi cabe dentro de uma variável do tipo int. Tá? Saída. A saída é composta por diversas linhas. Você deverá imprimir 1/4 do vetor resultante, ou seja, os índices 0, 4, 8, 12, 16, e por fim uma única linha contendo a palavra elementos, seguida do número de elementos únicos do vetor resultante. Veja os exemplos abaixo para entender melhor a saída. Aí o que acontece aqui? Né? Então a gente tem aqui o exemplo de que tem 5 números, que é o 1, 1, 2, 2 e 3, certo? Então quando a gente ordena ele e tira os repetidos, ele fica só com 1, 2, 3. Como a gente só tem 1, 2, 3, a gente adiciona 1 bilhão ao fim, então adiciona aqui 1 bilhão ao fim. Agora fica com 4 elementos, uma quantidade par de elementos, e a gente gera os NMU. Então é a soma do 1 com 2 e do 3 com 1 bilhão, que vai ficar o 3 e o 1 bilhão em 3. Na hora de reinserir, a gente não pode reinserir o 3, porque o 3 já faz parte, então
O vetor tem que continuar ordenado e sem repetidos. E a gente acaba tendo esse carinha aqui. Tá? Depois nós temos mais outros exemplos tranquilos, né, que é com um elemento só. O vetor com um elemento só, que daí termina com 3. Que a gente já sabe como é que é. Uma outra entrada aqui que tem 3, os 3 são repetidos, então tá tranquilo. E depois mais alguns outros exemplos grandes, um pouco maiores. Agora que vem um problema, né, pessoal? Como que a gente faz para resolver esse problema? Como é que a gente implementa? Então, o que eu quero que vocês façam quando forem começar a implementar esses algoritmos é pensar justamente em dividir o problema. Nós temos que pensar o que a gente tem que fazer. Então, vou começar a implementar aqui. Então, como é que a gente vai começar a implementar? Então, a gente vai gerar a nossa função principal. O que a nossa função principal faz? Primeira coisa que o programa fala é que ele vai dar para a gente um conjunto de números. Um conjunto de números. Então, os números, qual que é o tamanho do conjunto de números? A gente fala que o conjunto de números, que é n, tem mais que 0, mais menos que 2 elevado a 17. Você pode pensar aqui. Peraí. E quanto que é 2 elevado a 17? Então, 2 elevado a 17, que dá aí 130, eu até fiz a conta, 131.072 elementos. Então, esse aqui seria a quantidade de elementos máxima. Aliás, só que é menor, né? Então, quer dizer que é menos 1, então é 131.071 elementos. Então, se a gente divide por 2, a gente pode adicionar mais 65.000, né? Porque a soma dos números únicos, dos números malucos únicos, como é par a par, a gente vai adicionar até no máximo metade do nosso vetor. Então, a gente pode pegar e já preparar para ter um vetor um pouco maior ou um pouco menor. Mas a gente já discute isso. Então, vamos lá. Então, a gente pode pensar que tem esses tamanhos aqui. Então, vamos criar aqui o nosso vetor. Vamos chamar ele aqui de V. E já vamos considerar o seguinte. Sempre que a gente vai criar um tamanho de vetor para esse tipo de problema, você pode fazer uma lock depois que ler o N. Funciona também. Mas que a gente pode pensar o seguinte. Olha, eu sei que o professor está aí mandando o problema, ele vai pensar sempre no pior caso. Vai ter pelo menos um caso de entrada que vai vir com o máximo que a gente pode colocar. Então, o que acontece? Quer dizer que o máximo, que é 2 elevado a 17 mais 2 elevado a 16, daí mais ou menos 196.608. Então, a gente pode criar já aqui um vetor de 200.000 elementos. Não precisava ser 200.000, pode ser 196.600 e pouco, mas eu vou colocar 200.000 só para simplificar minha vida aqui. E aí, agora, a gente tem que ler a quantidade de elementos que vai vir na entrada padrão. Então, scanf %d e comercial. Então, a gente leu ali os nossos números. Então, vamos lá. O que acontece? A gente fez lá o scanf n, agora a gente tem que ler o vetor, né? Então, como é que a gente faz para ler o vetor? É um for int i igual a 0, enquanto i menor que n, e mais, daí a gente faz o scanf %d comercial v de i. Pronto, então tá aí. Acabou. Então a gente leu o vetor. Agora, qual que é o passo mais importante que a gente tem que fazer depois que leu o vetor? O mais importante para a gente agora é ordenar. Como é que a gente faz para ordenar? A gente já tem lá um algoritmo bonitão, que é o merge sort. A gente passa o v, passa o left e passa o right, que é n-1. Então tem que tomar cuidado sempre que os algoritmos de ordenação, eles usam, do jeito que eu implementei, do jeito que a gente trabalhou aqui em sala virtual do YouTube, o intervalo que os algoritmos de ordenação recebem é um intervalo fechado, ou seja, o 0 faz parte e o right faz parte também. Então, como a gente tem que passar o right que faz parte, é o n-1. Tá? Então, tá ali o nosso merge sort, então a gente já ordenou o vetor e funcionou. A gente vai estimar que funcionou. Não vou nem implementar o merge sort, que a gente já tem ele na mão implementado. Inclusive, se vocês fossem implementar o código, se vocês forem pensar com calma, o que eu imagino é que vocês realmente deixem para colocar algumas funções até no fim, não precisa nem colocar logo de cara. Pronto, então depois que a gente ordenou, agora tem um outro passo importante, né?
que é o que o ambiente fala. São únicos. Então, a gente tem que ver se tem algum elemento repetido do nosso vetor. Aí vale uma pergunta. Eu consigo identificar os elementos repetidos antes de ordenar? Não, né? Eu não consigo. Então, para eu identificar os elementos repetidos nesse vetor aqui, eu vou ter que ordená-lo para encontrar os repetidos, tá? E depois que a gente encontra os repetidos, a gente vai lá e coloca e remove eles. Então, tem duas maneiras aqui. Tem uma maneira que eu não gostaria que vocês fizessem, mas se vocês fizessem dessa maneira, daria certo, que é a gente marcar quais são os números repetidos e ordenar de novo. Nossa, ó, que lixo, né? Mas qual que é o melhor jeito da gente tirar os elementos repetidos? Bom, vamos pensar o seguinte. Então, imagina que a gente tem esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui. A gente pode colocar aqui um int novo r igual a 1. E um for int i igual a 1 enquanto i for menor que n e mais, né? Porque o nosso vetor vai de 0 até n. Então, a gente já pode estimar que o elemento que está no índice 0, ele ainda não é nenhum repetido, né? E daí agora o que a gente faz? Um jeito preguiçoso de fazer isso aí é o seguinte, ó. If, ó, um jeito super preguiçoso, ia passar, mas é preguiçoso. É mais simples. Você fala assim, ó, se v de i igual a v de i menos 1, então o que eu faço? Eu falo que v de i menos 1 é igual a int max. Veja, como os números, cada número xi, ele é maior que igual a 0 e é menor que 2 elevado a 30, opa, se é 2 elevado a 30, se é menor, acho que é menor ou igual que 2 elevado a 30, quer dizer que ele é menor que a metade de um int, né? Então, quer dizer que a gente pode colocar o int max. Então, o que acontece? O int max é 2 bilhões. Pode já até colocar um else aqui, novo r mais, ó. Daqui o que acontece aqui? Se eu faço isso, eu verifico, né? A gente começa olhando esse cara aqui. Esse 1, ele é igual ao cara que é anterior? É, então o que eu faço? O anterior vira int max. Então vira lá 10 a 10. Na verdade é 2 a 31. Agora a gente anda com o i. O 2 é igual ao anterior? Ah, não é igual ao anterior. Então a gente vai para o lado. Mas esse 2 é igual ao anterior? É, então esse cara aqui vira 2 a 31. Vai para o lado. Esse 2 é igual a esse cara aqui? É, então esse aqui vira 2 elevado a 31. Esse cara aqui é igual ao anterior? É, então esse cara aqui vira 2 a 31. Vai para o lado. Esse 3 é igual ao 2? Não. E esse 3 é igual a esse 3? É, então esse 3 aqui vira 2 elevado a 31. E esse 4 aqui é igual ao 3 que está ali? Não. Então o que acontece? A gente vai ter um vetor com um monte de número grande no meio. Agora a gente faz uma brincadeira aqui, um merge sort v0 n-1. A gente reordena ele. Então, na hora que a gente reordenar ele, ele vai ficar o quê? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 2 a 31, 2 a 31, 2 a 31, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ficar com esse vetor assim. Então, ao invés da gente chamar aqui de novo R, vamos chamar de repetidos. Então, int repetidos igual a 0. Se acontecer isso aqui, aí a gente coloca repetidos mais. Tá? Então, acabou. Então, o que acontece? A gente vai contar quantos repetidos tem e depois ordena. Estou lá, então vai custar n, a gente passou uma vez o vetor, depois mais n log n. Putz, já foi uma coisa ruim, né? Então, o jeito que você pode fazer, ou você dobra a memória e cria um outro vetor, e ao invés de você só mudar o int max, você copiaria para o vetor, mas a gente tem um jeito de fazer em place. Como é que a gente faria em place? A gente faz a mesma coisa, for int i igual a 1 e menor que n. Então, seria aqui, ó, um novo i é igual
a 1. Quer dizer o quê? O próximo elemento vai ficar em novo i. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai percorrer o vetor, certo? Então, vou até voltar ele aqui, ó. Então, a gente tem... Vou colocar as vírgulas para a gente não se confundir com 22, tá? Deixa eu ver ali. O Paulo falou assim, professor, o senhor poderia usar dois índices. Um seria a posição do i no vetor, que só aumentaria se fosse um elemento diferente, e outro j, que passaria para todos os números de r assim final de i. Exatamente. Então vamos lá, Paulo. Então vamos implementar comigo aqui como é que seria isso. Então eu tenho aqui um novo i, que eu já começo em 1, e falo o quê? If v de i igual a v de novo i, que é o novo i, onde eu sei que tem um elemento que não está repetido. Então, se o v de i for igual a v de novo i, então lá, a gente tem aqui o novo i vale 0 e o i está valendo 1, tá? Então, a pergunta é, o cara que está no i, ele é igual ao ao elemento anterior? Ele é igual. Então, se ele é igual, não vai fazer nada. Então, se não vai fazer nada, eu não tenho que fazer. O que importa para mim é se for diferente. E se for diferente? Se for diferente, o que eu falo? Eu falo que o cara em V de novo de mais novo i é igual a V de i. Será que só isso aqui resolve? Então, o que vai acontecer? Então, vamos rodar esse algoritmozinho aqui para ver o que acontece. Então, vamos lá. Então, a gente tem ali o novo i valendo 0, e nós temos o i valendo... E nós temos... A minha cabeção está na frente, né? E agora o v de i, o v de 1, ele é diferente de novo i? Não, né? No cara que está em v de 0, não é. Então, a gente passa para a próxima iteração. Então, agora o nosso i passa a valer 2. Agora, o v de i, que é o v de 2, ele é diferente do cara que está no v de 0? Opa, 2 é diferente de 0. Então, se o 2 é diferente de 0, o que eu faço? Eu falo que o v de mais novo i, ou seja, a gente incrementa 1 em novo i, então o novo i passa a valer 1, e eu atribuo esse cara ali. Então, ficou 2 aqui, tá? Em novo i. Próxima iteração, a gente anda com i para cá. Ele faz pergunta, esse 2, ele é diferente do cara que está no novo i, que é o v de 3, o i de 3. O cara que está no v de 3, ele é diferente do cara que está no v de 1? Ah, não, é igual. E no cara que está no v de 4? Ah, é igual. E o cara que está no v de 5? Ah, o v de 5 é igual. E daí a gente passa para o v de 6. E o cara que está no v de 6, ele é igual ao cara que está no v de 1? Ah, não, ele é diferente. Então, eu incremento 1 no novo i e substituo e coloco esse 3 lá no novo i. E agora eu vou para a próxima iteração. V de 7. O cara que está no V de 7 é igual ao cara que está no V de I? Não, é igual. Então vai para o próximo. Então, V de 8. O cara que está no V de 8, ele é igual ao cara que está no V de 2? Não. Ele é diferente. Então, o que a gente faz? Incrementa 1 no novo I e coloca lá. Então, está aqui o nosso novo I. 0, 1, 2, 3. Então, acabou. Aqui vai ter o 9. 9 é maior que já é igual a E, então acabou. Então, agora a gente tem aqui o nosso novo vetor e a gente sabe que o novo I dele, o novo R dele é o índice 3, tá? Então, estaria agora o nosso novo vetor. Eu prefiro que vocês usem essa aqui. Vou até mudar a cor aqui. Essa aqui é melhor. Então, esse aqui custa N. Então, essa segunda opção que a gente fez aqui custa N. E essa outra opção aqui custa N mais N log N, tá bom? Então, beleza. Então, não importa, as duas acabam gerando para a gente o mesmo resultado e a gente vai ter lá um novo R específico. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter lá um int. O novo write do vetor é o novo i, tá? E nesse caso aqui, o novo write desse cara aqui, quem que é? É n menos 1 menos repetidos. Né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, o que acontece? O write dele era n menos 1, e agora aqui a quantidade de repetidos é o novo write ali. Então, nesse caso aqui, que a gente tinha 8 elementos,
e passou a ter somente 4, o novo write é 3, e aqui também, nesse caso aqui, vai ficar com o novo write 3. Agora a gente continua trabalhando ali para gente. E como a gente já tinha um vetor grandão mesmo para armazenar os NMUs, ele já está pronto para receber. Agora a pergunta importante era o seguinte, que o enunciado fala, se esse vetor de origem ficar com uma quantidade ímpar de elementos, quer dizer que a gente tem que acrescentar mais um elemento. Então, como é que a gente faz para verificar se a quantidade é ímpar? If novo R mod 2 igual a zero, opa, agora aqui vem uma coisa complicada, veja só, como o novo R, que é o write, é onde está o último elemento, então quer dizer que quando o novo R for ímpar, quer dizer que eu tenho uma quantidade par de elementos, certo? Porque o que acontece? Se eu falo que o meu novo R é 3, quer dizer que eu tenho 4 elementos, porque eu tenho 0, 1, 2, 3. Agora, se o meu novo R for um número par, quer dizer que eu tenho um número ímpar, porque o nosso vetor sempre começa em 0, tá? Então, o que a gente vai fazer, se o nosso novo R mod 2 for igual a 0, o que a gente fala? A gente fala que o V de mais novo R é igual a 1 bilhão. Acabou, tá. Agora, isso aqui a gente força a ficar com uma quantidade par de elementos no nosso vetor. Então, está aqui o nosso novo R mod 2 igual a 0. Então, a gente já transformou o nosso vetor com uma quantidade par de elementos, tá? Então, agora acabou. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar NMU, né? Nossos números malucos únicos. Como é que eu faço para implementar os números malucos únicos? Agora, a gente tem que fazer aqui um for de int i igual a 0, enquanto i for menor. Agora é menor ou é menor ou igual que o novo r. E nosso i a gente pula de 2 em 2. Tá? Daí o que eu posso fazer aqui? A gente pode, por exemplo, criar aqui um vetor. Pode criar aqui um int nmu de 66 mil elementos. Aqui é uma possibilidade. Então, o que a gente faz aqui? E um int nmui é igual a 0. Daí o que a gente fala que o nmu de nmui mais é igual a v de i com v de i mais 1. Aqui a gente faz a nossa soma, né? Bonitinho, par a par. Agora, depois que a gente fez a nossa soma, a gente pode pensar duas coisas aqui. Um jeito mais inteligente e outro menos inteligente. Seria o quê? A gente pode colocar aqui. A gente pode até fazer o contrário. A gente pode fazer o nmui ser menos 1. E agora que a gente muda mais nmui. Então quer dizer que o valor de nmui depois aqui é o write do nosso vetor. Agora a gente tem que fazer o seguinte. If busca binária no meu vetor v, tá? Que vai de 0 até novo r, eu quero saber se o NMU de NMUI for encontrado. Ou seja, se for, geralmente a busca binária, ela devolve o índice do elemento se ele foi encontrado e ela devolve menos 1 se o elemento não foi encontrado. Então, eu quero dizer o seguinte, se eu encontrei esse cara que eu acabei de calcular a soma no meu vetor V original, opa, aí o que eu faço?
NMUI menos menos. Ou seja, eu não vou colocar esse cara no meu vetor. Então, o que acontece aqui, nesse exemplo? Que nós temos lá 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que esse aqui é o nosso V, e o nosso NMU fica isso aqui. 1 mais 2 é 3. Mas o 3 já está lá? Opa, o 3 está lá, então não vou adicionar. E o 3 mais 4 é 7. Ah, o 7 está lá? O 7 não está lá. Então, a gente tem que o nosso NMU vai ter valor, o nosso NMUI vai valer 0, que é o right dele, e nós só vamos adicionar o 7. Agora, como é que eu faço para adicionar o 7 no meu vetor? Nós temos duas maneiras, né? Nós temos como chamar a função intercala. Veja, a gente até... o intercala que a gente usou em sala, ele era legal porque ele devolvia para a gente um ponteiro de um vetor intercalado. Então, a gente podia falar assim, ó, int asterisco c é igual ao intercala de quê? De v, que vai de 0 a novo r, com o outro vetor, que é o NMU, que vai de 0 até NMUI. Acabou. Certo? Então, se eu faço isso aqui, o nosso intercala ele é linear, ou seja, numa passada ele junta esses dois vetores, e a gente sabe que o vetor NMU já vai estar ordenado, então o NMU já está ordenado. Por quê? Porque os elementos das somas serão sempre um maior que o outro, certo? Porque a gente está sempre somando dois números sempre maiores, não tem nenhum número igual. Então, a gente não precisa ordenar o NMU. Então, a gente pode fazer esse intercala, e depois que a gente faz intercala, aí a gente pode justamente imprimir de 4 em 4. Qual que é o tamanho do meu vetor C? O tamanho do vetor C é o tamanho do vetor de NMU com o tamanho do vetor V, porque a gente sabe que a gente intercalou, não tem nenhum repetido, não eliminou ninguém. E agora a gente só precisa imprimir. Como é que a gente faz para imprimir? For i igual a 0, i menor que o quê? Que novo R mais NMUI, e pode ser até menor ou igual, né? I mais igual a 4, printf, %d barra n, né, Vitor? Para pular a linha, do C de I. E por fim, printf, elementos, %d barra n, que é o quê? Novo R mais NMUI. Tá? Então, essa aqui ficou uma maneira da gente implementar em vetores separados. Agora, professor, mas e se eu quisesse já deixar tudo junto? A gente poderia, ao invés de você criar um vetor NMU, a gente poderia adicionar tudo no vetor V, tá? E poderia colocar tudo no vetor V, e depois a gente só faria... Aí depois você poderia só fazer um merge sort. Se você colocar tudo no fim do vetor V, você faz o merge sort. Então, uma coisa que a gente sabe é que os NMUs não serão... estar ordenado e não terá número repetido entre os NMUs, né? Porque não tem como a gente tirar duas somas iguais com números que são... que o próximo par consequentemente, os dois são maiores que os pares anteriores, tá? Então não vai ter nem igual. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.